Olá, pessoal, estamos aqui para gravar mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você. E hoje nós estamos com um assunto muito interessante que eu já queria ter trago aqui, já tem um tempinho. E essa pessoa que está aqui hoje, esse doutor, eu desafiei ele, sabe? Aí, por isso, ele está aqui hoje, né, na pressão aí, mas brincadeira. Nós estamos hoje aqui com o Dr. Sandro Cavalcante, que é neurocirurgião, e nós vamos falar sobre tudo que você precisa saber sobre hérnia de disco, um assunto muito, muito interessante. E é ele que vai trazer para nós todas as informações aí que estão já aqui no nosso hall de perguntas. Dr. Sandro é muito conhecido já em Marabá, já trabalhamos juntos, né? E eu tenho assim um orgulho muito grande de dizer que ele é um profissional excelente, viu? Não é isso, doutora Regiane? Exatamente. É uma honra, doutor, tê-lo aqui, tá? Eu gostaria de agradecer desde já a sua participação e também aquelas pessoas que nos assistem, tanto pela TV como pelo YouTube, que nos dão feedback depois do programa, das informações importantes que receberam, tá? E agora, doutor, a gente gostaria de saber sobre de onde você veio, qual é a sua formação, né? A sua faculdade e quanto tempo você está em Marabá. Conte pra gente um pouquinho da sua trajetória aqui conosco. Bom, é um prazer estar aqui. Depois desse desafio, eu não tive como negar, né? Agradecer a Dármina, a doutora Regiane. Tá? Bom, alguns já me conhecem, meu nome é Sandro Pantoja Cavalcante. Tá? Eu sou médico formado pela UEPA, né, em Belém, a Universidade do Estado. Tenho a minha residência médica em neurocirurgia pelo Complexo Hospitalar do Mandaqui, em São Paulo. Tá? A minha vivência na neurocirurgia após isso já tem, de formado, eu já tenho formado já desde 1999. Terminei minha residência em 2005. Né? E terminei minha residência, me dediquei durante um bom tempo a trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos, onde eu fiquei lá até 2011, me dedicando ao tratamento de patologias oncológicas dentro da área neurocirúrgica. Né? Num dado momento, resolvi voltar para Belém e as coisas da vida foram me trazendo para Marabá, onde resido com a família. Né? Tenho uma filha marabaense, tá? Então, já tenho uma filha, a minha filha nasceu aqui, tem 3 anos, nós já estamos aqui há 5 anos na cidade. Né? E na cidade nós temos desenvolvido um trabalho junto com meus sócios, com outros colegas que já tiveram aqui, o Dr. Márcio e o Dr. Samuel, né? Cada um com a sua paixão específica e particularmente uma das minhas paixões na área da neurocirurgia, parte oncológica, né? Que eu carrego no coração também, junto com as patologias da coluna. Né? Então eu sou um apaixonado por essa área e tenho dedicado o meu tempo aí, dividido aí o meu trabalho, né, muito nessa área. E hoje estou aqui para tentar tirar algumas dúvidas sobre uma coisa muito frequente, tá? E as pessoas ainda chegam com muitas dúvidas ainda no consultório, né, sobre o que fazer, às vezes mal orientadas, né? E vamos ver o que a gente pode ajudar aqui nesse dia, informando essas pessoas. Ótimo, vocês já viram aí, né, que o programa vai ser top, vai ser show. Então, não saiam daí. Então, para a gente dar início ao nosso bate-papo, doutor Sandro, eu já ter aqui já uma pergunta bem interessante, que é: doutor, estou com ciático. A pergunta é assim: o que significa, qual a relação do ciático com a hérnia de disco? Aí, nossa primeira pergunta para abrir já quebrando tudo, né? Porque a pergunta é bem elaborada aqui. Então, fala um pouquinho para a gente a respeito disso, doutor. Bom, primeiro, já vem da fama, o ciático, ele é o maior nervo do corpo humano, tá? E ele está localizado na região posterior, abaixo dos músculos glúteos, né? A gente costuma falar no bumbum, e emite ramos para o membro inferior, para as pernas. Então, qualquer afecção que acomete o nervo ciático, você tem aquela dor que irradia para a perna, até o joelho, até o tornozelo, certo? Então, por muito tempo, o nervo ciático levou a fama
aí dessa dor que se irradia para a perna. Então, é muito comum chegar no consultório e falar que eu tenho ciático, que eu estou com ciático, né? E aí, na verdade, o ciático, o que causa hoje a dor que é relacionada à hérnia, são as raízes que saem da coluna, que vão formar o ciático na região glútea, tá? Mas, assim, essa associação foi só recente. Os dados de ciatalgia, de ciático, ou dores relacionadas, né, dores semelhantes, já vêm desde papiros de faraós egípcios, né? Você encontra até descrições na Bíblia, né, no Gênesis, lá na briga de Jacó com o anjo, onde é relatado que... Aquele nervo da coxa lá, isso, né? Que o anjo justamente, justamente. Ele vendo que não conseguiria derrotá-lo, tocou-lhe o nervo da coxa. Essa imagem... você tem pinturas hoje representadas em igrejas, né, na França. E essa foi uma pintura que eu trouxe para remontar justamente, que isso já existe uma descrição dessa dor, desse desconforto já há muito tempo. Tá. Né? E isso seria a representação, digamos, do Jacó brigando com o anjo. Isso, ali. E ele pode ver aqui, ele tocando o nervo na coxa. Entendi. Entendeu? O que seria, a gente faz hoje alusão ao nervo ciático. Né? E depois desse toque aí, ele ficou cambaleando com a perna cambaleando. Que interessante, né? Doutor, olha só. Então, já é de muito antigo, né, a definição a apresentação, os escritos com relação a essa dor. Hipócrates foi o primeiro que chamou de ciatalgia, mas assim, a associação com a hérnia de disco, porque a ciatalgia ela pode ter outras causas, mas a associação com a hérnia de disco, ela é uma das causas mais frequentes, ela só veio a partir de 1934. Até então, ninguém sabia o que era hérnia de disco. Às vezes, operava-se a coluna, tirava-se alguma coisa da coluna, achava-se que era um tumor benigno, mas a associação precisa de hérnia de disco com ciática só veio a partir de 1934. Aí, de lá para cá, a gente veio desenvolvendo o tratamento, pecou em algumas coisas, melhorou, mas eu acho que a gente melhorou em muitas outras. E é isso que a gente vai tentar esclarecer aqui. Ótimo, muito bom mesmo. Gostei dessa imagem, né? Interessante, né? Eu estava tentando entender a relação. Aí depois eu digo, nossa, interessante. E, doutor, e tem uma outra pergunta aqui que diz assim: tenho dor na coluna, dor nas costas, e outro médico disse que os meus exames não deram hérnia. Por quê? Tem a ver, ou é obrigatório dar no exame, ou nem sempre dá no exame? Explica para a gente. A primeira coisa que a gente tem que saber é que existem hérnias que são totalmente assintomáticas, né? E existe aquela questão da dor. A dor nem sempre está associada a uma hérnia, né? Uma dor nas costas, você faz exames, os exames estão normais. Na verdade, a maioria dos pacientes que procuram no consultório com queixas de dor nas costas, ou às vezes até com ciática, os exames são normais. Então, eu costumo acalmar o paciente e dizer, olha, você não é uma anormalidade, porque a maioria se encontra nisso daí, 90%, né? Paciente com dor nas costas. Então, uma coisa é essa, a associação dor, nem sempre dor nas costas está associada com problema na coluna ou dor nas costas, com a presença de hérnia de disco. E a outra, nós temos que ter noção que existem as dores referidas sobre a região da coluna, que pode ser manifestação de doenças em outros órgãos, por exemplo, rim. Às vezes é comum numa emergência confundir doença da coluna com problema cálculo renal, ou um cálculo renal ser confundido com um problema na coluna. Você tem hérnia de disco, você vai ver, é um cálculo renal, né? Ou o contrário. Então, a gente tem que saber interpretar isso e saber que nem sempre a causa, e na maioria das vezes, a causa de dor nas costas não está associada à hérnia de disco. Por isso que você vai ter os exames normais, né? Você faz exame de ressonância, de tomografia, e não tem hérnia de disco. A maioria não tem, realmente. Tem a queixa, e isso precisa, lógico, ser investigado, mas a maioria não tem hérnia de disco. Bom, nós já fizemos aqui meio que uma introdução sobre o que nós vamos discutir, né? E aí eu gostaria de já, né, continuar as perguntas aqui, iniciando por essa. O que é, de fato, a hérnia de disco, doutor?
Bom, para a gente saber o que é uma hérnia de disco, nós temos que saber primeiro o que é o disco, né? Vi que o senhor trouxe aqui um protótipo aqui. Eu trouxe aqui para, né, para quem estiver nos assistindo, porque entender isso aqui é uma coluna. Vocês estão vendo ela de frente, aqui de lado, aqui parte posterior, né? Essa é a visão, vamos dizer, geralmente do cirurgião de coluna, essa que vocês estão vendo aqui. O disco nada mais é que uma estrutura fibrocartilaginosa localizada entre os corpos vertebrais. Tá? Então, entre C1 e C2, você tem essa estrutura mais clarinha, isso é o disco. L4, L5, isso é o disco. Então, entre cada vértebra, cada tijolinho desse, você tem um disco. O disco, ele é uma estrutura fibrocartilaginosa, tá? Que tem um componente mais periférico, mais fibroso, tá? E uma parte central mais gelatinosa, mais amolecida. Tá? Ela funciona como tipo um amortecedor. Então, essa parte externa ela é responsável por conter, segurar essa parte mais gelatinosa. Então, quando acontece a hérnia de disco, é quando essa parte externa ela entra em falência, ela não consegue conter, né? Por vários motivos. Né? Tem uma pequena fissura, a pessoa faz um esforço, aquela fissura, aquela abertura que você já tem ali no disco permite a saída desse conteúdo. Isso é a hérnia de disco, né? A exposição desse conteúdo. E essa exposição ela pode se manifestar, geralmente, dor, o paciente sente dor, e isso acontece devido ao quê? Quando esse conteúdo sai, ele gera um processo inflamatório, tá? Que pode ficar localizado, às vezes a pessoa só sente uma dor nas costas, ou acertar um nervo, e a pessoa pode ter uma dor irradiada para a perna, que é a ciática, né? Ou ter um fenômeno compressivo, né? A hérnia é tão grande que aperta o nervo e a pessoa pode ficar com um déficit na mobilidade do pé, não consegue mexer a perna ou elevar a perna, que são situações que a gente vai conversar no tratamento aí mais para frente, né, que inspiram alguns cuidados, né, o paciente que apresenta com déficit. Mas a hérnia de disco é isso, é uma falência desse ânulo, esse anel fibroso, em conter esse núcleo pulposo. Eu costumo lembrar aqui, na minha época lá de infância, existia o famoso Bubalu, aquele chiclete. Lembra aquele chiclete? É aquilo ali. Aquilo, acho que quem inventou o Bubalu pensou na hérnia de disco. Queria ser neurocirurgião. Do disco. Aí extravasa o líquidozinho, né? Você tem aquela massazinha colorida, o róseo lá, né? Que é fofinho. E dentro, se você abrir, tinha um líquido, né? Sim. É como se fosse também um petit gâteau, né? Também. O petit gâteau também. Quando... Eu estou achando que o doutor Santo está com fome. Né? Então, é isso. A hérnia de disco é isso, né? O extravasamento desse conteúdo sai dali da região onde ele deveria estar. E, doutor, antes de eu entrar na outra pergunta, eu achei interessante você falar que quando tem, pode dar uma irradiação, pode ser diversos sintomas, né? Pode dar uma irradiação para as pernas, membros superiores, e também para a mama, é muito comum, né? Tem mulher que chega com uma dor na mama, eu pego muito isso, aí quando vai ver a mama tá limpinha, aí quando investiga tem a hérnia lá atrás. Isso é comum ou depende aí? Bom, às vezes ela pensa que é um câncer, alguma coisa, e vai investigar. São situações... a manifestação clínica da hérnia, onde vai ser a dor, para onde ela vai irradiar, vai depender da localização. Então, quer dizer, nós temos aqui 21 discos. Todos os discos aqui eles são possíveis de evoluir para uma hérnia. Lógico que as mais frequentes são as lombares. A gente vai ouvir muito falar, eu estou com hérnia de disco na lombar. Isso é o que nós vamos ouvir com mais frequência. Tá? Com uma menor frequência, mas não raras, as cervicais e depois as torácicas, que são mais raras. Tá? Então, se você tem uma hérnia, ela pode se manifestar com dor local, mas se ela tiver, vamos falar de maneira, um pinçamento, um toque, ou causar uma reação inflamatória no nervo, os nervos que saem para o gradil costal, para cá, né, eles saem de maneira lateralizada, praticamente linha reta. Né? Então, se você tem uma hérnia em T4, T5, T6, uma hérnia torácica,
ela pode se manifestar se irradiando para a região anterior do tórax, né? E aí, numa mulher, região da mama, né? E confundir, né? A paciente chega com queixa de dor na mama e, na verdade, você faz toda a investigação e evidencia uma hérnia. Eu acho que tem até uma imagem aí. Bom, na verdade, eu trouxe essa imagem aqui para... Né? A coluna ficou bem... Deixa eu... Aqui, tá bom, aqui, acho que aqui vai. É só para dar um exemplo, né? O que a gente vê aqui é uma coluna, uma ressonância, tá? Que é o exame principal para fazer o diagnóstico, tá? Onde observamos uma aqui, é fácil de ver nessa imagem aqui, né? Que tem alguma coisa alterada aqui nessa região. Né? É com contraste, doutor? Não, sem contraste. Para diagnóstico de hérnia, a princípio, você não precisa de contraste. A gente faz contraste quando há suspeita de outras patologias, mas para o diagnóstico de hérnia de disco não há necessidade da ressonância ser com contraste. Então, o que a gente percebe? Percebe aqui a coluna, o disco, né? Eu costumo falar que parece um disco normal, ele parece um hambúrguerzinho, tá? Né? É um disco hidratado, e às vezes a pessoa vê muito nessa ressonância, disco desidratado. É isso aqui, desidratado. Nossa, muito interessante, né? Que já é um processo, a desidratação, na verdade, é o primeiro processo degenerativo de tudo que vai levar a uma alteração da constituição do disco, a fraqueza daquele ânulo fibroso em conter o núcleo, e o núcleo acaba extravasando aqui. Então, aqui nós temos uma hérnia de disco aqui, vamos falar, linda. Exatamente, bem clara. E, doutor, e por que acontece esse processo dessa hérnia? Tem uma explicação de causa, assim, para a gente possa entender o porquê da hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco, primeiro você tem que entender que ela é resultante de um processo degenerativo. Então, a gente nasce, a gente já está envelhecendo. A verdade é essa. Né? A gente vai nascendo, já vai desidratando naturalmente, o bebê nasce com uma quantidade maior de água, tudo. A gente já começa a degenerar quando a gente nasce. Né? Então, o próprio tempo, ele tem culpa nisso. Né? É uma coisa que a gente não vai poder fugir disso daí. Não quer dizer que todo mundo vai ter hérnia de disco, mas todos nós sofreremos, entre aspas, porque nem todo mundo vai ter dor, não vai ter mais, teremos imagens de discos desidratados. Isso acontece com o próprio envelhecimento. Né? Esse envelhecimento determina, por vários motivos, questões ambientais, né? Atividade física feita de maneira inadequada, carregando peso de maneira que você gera muita pressão nesse disco aqui, ele vai sofrendo, você acaba acelerando o processo degenerativo. Né? Tabagismo, né? Hoje ele acelera esse processo, ele modifica a saúde normal do disco. Tá? Né? E existe uma coisa muito importante, que a gente tem que colocar a culpa, é o fator genético. Tá? Ele é responsável por mais de 70%. Então, quando você vê um paciente com hérnia de disco, pergunte se na família dele não tem casos. É muito comum você ouvir isso. Né? Então, você já começa perdendo aí 70% negativo. Né? Vamos falar assim. Se eu já conseguir entra ser no negativo. Já entra no negativo se você tiver uma história, né, familiar importante de desenvolver. Então, e aí, se essa pessoa que já tem uma genética, né, o que tem de importante nessa genética? Não, ela determina... Hoje a gente sabe que nenhuma pessoa é igual à outra. Né? O que a gente tem no disco é colágeno. Todo mundo tem... Existem os tipos de colágeno, mas cada um tem o seu colágeno. E dependendo da sua carga genética, esse colágeno, vamos dizer, é pior que o outro. Né? E o ânulo fibroso ele é constituído principalmente... Tem colágeno ali. No núcleo pulposo tem colágeno também. Então, essa carga genética faz com que esse colágeno aí, ele seja mais enfraquecido, ele não consegue reforçar, né, bem essa estrutura, não consegue conter. E aí somam-se esses fatores ambientais, aí a pessoa tem a genética antecedentes, né, e ainda fuma,
atividade física faz, é ótimo atividade física, mas a questão é se você está fazendo a atividade física de maneira adequada, né? A pessoa acha que é só fazer abdominal, né? Ou carregar aqueles pesos exagerados ali. Justamente, você faz uma flexão exagerada, aumenta a pressão ali no disco ali, e ele sofre, ele vai reagindo, tá? Então, como eu falando, a pessoa acha que só tem que fazer abdominal. Não, tem que malhar musculatura posterior da coluna, tá? Essa parte posterior tem que malhar. A musculatura lateral é o psoas, né? E o que eu costumo falar, tem que mandar o homem malhar bumbum, né? O homem não gosta de malhar bumbum, mas tem. A musculatura do quadril tem que ser trabalhada, né? E às vezes a gente pede sempre auxílio do fisioterapeuta para poder direcionar essa coisa melhor aí, né? E a pessoa acha que chegando lá na academia está resolvido, mas nem sempre é assim. O senhor falando aí dos exercícios, às vezes eu vejo algumas coisas no CrossFit, já dá uma dor até na gente de ver aquele exagero que às vezes acontece, né? De pula, sobe, carrega um pesão e isso deve ser comum, essas lesões, né? Nesse tipo de... dependendo do... A gente observa, sim, tá? Mas como eu falei, existe um fator genético muito importante. Eu costumo falar, às vezes, no consultório para o paciente, infelizmente, nós vamos ver pessoas que parece que tentam estragar sua coluna, mas não conseguem. E outros que cuidam da coluna e não conseguem cuidar, têm problemas de coluna, né? Então, a gente vê paciente, recebe paciente, CrossFit, outras atividades, não vou botar a culpa no CrossFit, não. E outras atividades que também desenvolvem, né, hérnias de disco, a gente observa, mas a carga genética, infelizmente, tem muita culpa nisso daí. Né? Algumas pessoas passam pelo CrossFit e vão bem. Eu acho também que, assim, atividades que não são acompanhadas também, né, doutor? Porque tem muito isso. A gente sempre costuma falar aqui no programa, né? Procurar profissionais capacitados para cada área, tem um profissional que é capacitado para aquilo, né? Então, o CrossFit tem, assim como as outras atividades tem, e aí é sempre importante estar fazendo o acompanhamento, e aí mais essa questão aí, né, da carga genética, da questão genética, que, vamos dizer assim, igual o senhor falou, 70% é uma porcentagem muito alta, né, e que acaba definindo, de fato, de uma certa forma, quem vai ter ou não a patologia, né? Então, é muito importante a gente ficar alerta a respeito disso. Gente, passando muito rápido aqui, nós já estamos encerrando o primeiro bloco do Missão Saúde. Não saiam daí, que tem um monte de dúvidas ainda aqui para a gente estar tirando. Então, já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV.